Hoje eu vou te contar a história do Bruno e da Débora. Eles não eram um casal e nem mesmo amigos. Provavelmente nem souberam um da existência do outro. Mas o Bruno e a Débora tinham algo em comum: interesse pela política. Cada um, do seu modo e no seu tempo, tentou protestar contra o que achava que estava errado e lutar por aquilo que considerava o melhor para o país. No entanto, por conta de suas atitudes na atuação política, Bruno e Débora acabaram presos. Mas você deve estar se perguntando o que de tão grave ambos fizeram para merecer a cadeia, né? Dá pra dizer que a história de Bruno e Débora é uma crônica sobre injustiças. O Bruno dessa história é o Bruno Albuquerque Maranhão. Filho de uma família rica de usineiros de Pernambuco, Bruno sempre esteve envolvido com militância política. Nos anos 60, ele foi um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. O Maranhão também era membro do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, mas estava insatisfeito com as atitudes dos seus dirigentes na luta pela reforma agrária, pois as considerava muito brandas. Assim, Bruno fundou em 1997 o MLST, Movimento de Libertação dos Sem Terra, uma dissidência radical do MST. Em 2006, quando era o principal líder do MLST, Bruno Maranhão protagonizou atos que ganharam as capas de jornais. No dia 6 de junho daquele ano, ele e mais cerca de 500 pessoas invadiram o Congresso Nacional e destruíram vidraças, móveis, equipamentos e obras de arte. O coordenador da Polícia Legislativa, Normando Fernandes, foi brutalmente agredido pelos criminosos, sofrendo afundamento do crânio e edema cerebral. Fernandes foi internado em coma e precisou ficar afastado por meses do trabalho até se recuperar. A servidora, Olímpia Goulart, foi outra que sofreu ofensas e agressões físicas ao chegar para trabalhar. Dezenas ficaram feridos, a maioria deles funcionários do Legislativo e agentes de segurança. Os criminosos, chamados eufemisticamente de manifestantes pela imprensa, exigiam mudanças legislativas e reforma agrária. Usaram a violência e ameaça para obter ganhos políticos. Nenhum dos poderes constituídos, entretanto, ousou chamá-los de terroristas ou golpistas. Nem a imprensa, nenhum gestor público foi afastado de suas funções. Em março de 2023, a surpresa: Débora foi presa em casa pela Polícia Federal na 8ª fase da Operação Lesa Pátria. No próximo dia 17 de março, Débora completará 2 anos presa preventivamente, sem julgamento, sem liberdade condicional, sem possibilidade de ver os filhos pequenos e suportando o peso da máquina punitivista brasileira disposta a arruinar uma vida por causa de uma pichação. Lá na introdução, falamos que as histórias de Bruno e Débora eram histórias de injustiça. A injustiça não ocorre apenas quando o inocente é condenado ou quando um culpado recebe uma punição muito maior do que ele merecia. Ela também aparece quando alguém que comete crimes graves fica impune ou recebe uma pena muito branda. A escandalosa diferença de tratamento dos casos de Bruno e Débora reforçam a ideia de que no Brasil a justiça não é cega. Ela se faz de cega quando convém, mas também enxerga coisas que não existem. As perguntas que ficam são: até quando a cúpula do judiciário servirá de patrono aos grandes criminosos e déspotas contra os indivíduos que só têm a própria voz para protestarem? Qual a razão para a escandalosa diferença de tratamento entre os casos de Bruno, Maranhão e Débora? Por acaso tem algo a ver com as suas ideologias políticas? Até quando Débora pagará por crimes que não cometeu? Por que Débora foi presa? Porque Débora continua presa. Com a palavra, o STF.